gente não tinha só em Paraíso, tinha outras cidades também, então foi bem legal, sabe? Foi uma experiência muito boa. Depois que entrei para a política, infelizmente, financeiramente não é bom, mesmo que as pessoas falam, porque o político, quando você é um político honesto, o financeiro você precisa administrar bem, porque às vezes não dá para você se virar muito não, com o dinheiro que você tem, porque existem muitas questões de ajudar as instituições, ajudar em eventos, ajudar as pessoas. Isso acaba tendo um retorno financeiro para você não tão bom, sabe? Mas na iniciativa privada foi muito bom, Marquinhos, foi muito legal a experiência que eu tive, tá? Uhum. E o que aconteceu assim no meio dessa história sua que fez você decidir, vou me candidatar? A primeira candidatura sua foi para vereador mesmo? Foi. Até deixa eu te explicar uma coisa antes, que é bom antes da gente entrar, por quê? O meu pai foi vereador de 82 a 92. Então, foram 10 anos, porque foi na época da Constituição, então foram 6 anos de mandato, mais 4 anos de outro. Então, ele foi 10 anos vereador. Meu tio Delcio, cara, foi 5 vezes deputado. Trabalhei por Carlos Médici quando ele foi relator do orçamento e quando ele foi ministro de Estado, de Esporte e Turismo, na época do Fernando Henrique. Depois ele continuou como deputado federal, então nessa época de Brasil eu trabalhei lá junto com ele. Então eu sempre tive esse envolvimento na política, sabe? E eu sempre gostei bastante. Só que quando essa loteadora me convidou para fazer parte, eu falei, eu vou arriscar, eu vou sair dessa vida mais pública, política, eu vou entrar nessa loteadora. E entrei, foi em fevereiro de 2011 e fiquei lá até 2016. Em 2016, olha só, igual eu te falei nisso, foram 2 anos que eu estava praticamente toda semana em São José do Rio Preto e vinha só finais de semana para cá. E tinha filha pequena, então assim, a gente precisa ter uma vida equilibrada, né? Não adianta você estar bem de um lado e não estar bem de outro, né? A gente tem sempre que equilibrar as coisas para a gente tocar a vida mais em paz. E eu sempre tive a vontade então, de ficar mais aqui perto da família, ficar em Paraíso direto e tal. E aí, cara, assim, eu respeito todas as religiões, tá? Mas eu gosto muito da doutrina espírita, tá? E eu fiz uma pintura mediúnica, foi em julho, comecinho de julho de 2016. Não vem ao caso o que foi, que a pintura mediúnica, a moça vai pintando um quadro seu, né, a médium, e ela vai falando com você sobre o quadro. E ela foi pintando e tal, foi falando comigo coisas inacreditáveis, que somente eu sabia, eu nunca tinha visto ela. Então, isso me chamou muita atenção. Eu já estava com vontade de voltar para Paraíso e entrar na política como vereador. E a partir desse momento, eu decidi que eu iria me candidatar para vereador, eu voltaria para Paraíso e arrisquei. Eu saí da empresa, vim para cá e já começou a campanha, porque foi julho, né, 2016, já começou a campanha, então eu arrisquei e deu certo, porque foi a primeira vez que eu me candidatei e me elegi. E depois eu fui reeleito o vereador mais votado. Então, o que acontece? Quando você tem uma reeleição sendo o vereador mais votado, então você teve uma aprovação do seu trabalho, né? Porque toda reeleição é complicada. E ainda quando você mais que dobra o seu número de votos, então assim, você teve o trabalho aprovado. Então eu fiquei muito feliz, animado, mais com vontade de trabalhar cada vez mais. Então, está sendo uma trajetória muito gostosa, sabe? São 6 anos já de vereador e eu estou feliz pra caramba e estou muito animado de continuar nessa vida pública. E apesar de vários desgastes que a gente tem, né? Você sabe que o cargo público, ele como o próprio nome diz, deixa você muito exposto, né? Não só a sua vida profissional, como a sua vida pessoal, está tudo muito exposto. Tem uma esposa que ela também é pública, né? Que é uma locutora há 30 anos na Paraíso FM. Então, assim, a gente tem uma vida muito exposta e isso traz algum tipo de desgaste para nós, psicológico principalmente, né? Mas eu acho que eu trato mais como missão, porque eu gosto mesmo, sabe, da área pública. Então é isso, é um pouco disso que eu te contei um pouco da história do vínculo, do sangue, né, da política, e por isso que eu estou aqui até hoje. E ser vereador aqui em Paraíso é difícil, assim, como que é ser vereador? Ó,
Vou te falar um pensamento mais pessoal, né? Cada vereador, quando você entra lá, cada um acha que tem um perfil de atuação. E esse perfil de atuação, você exerce da maneira que você acha que tem que exercer a sua função de vereador, né? O que é o lado complicado? E que eu tento bater muito na tecla desde o início com a escola do legislativo. O lado complicado é a população entender o que é a função de um vereador. Esse lado é complicado por quê? Porque, historicamente, a maioria dos vereadores fizeram com a população algo que não é a função de vereador. Vou te dar exemplos, tá? Cesta básica. Você tem uma secretaria de assistência social do município muito boa, inclusive, uma ação social aqui muito bem desenvolvida, e todo tipo de auxílio assistencial para as famílias de baixa renda, essa secretaria que tem que acolher. E, às vezes, as pessoas acham que os vereadores têm que fazer isso, esse assistencialismo. E eu não gosto. Eu não acho que é interessante nem saudável, porque você acaba que acostumando o sistema a ser falho e fazendo para você um projeto de poder através disso. Você dá uma cesta básica e cobra um voto. Então, você está lá comodamente para ficar lá no poder ganhando o subsídio de vereador. Eu não. Eu acredito que a função de vereador é você elaborar os projetos de lei, é você aprovar, fiscalizar todo tipo de ação do Poder Executivo, que é o prefeito municipal. Você está lá para trabalhar nas comissões que a Câmara tem. Você está lá para exercer a cidadania através da escola legislativa, mostrando o que é os poderes constituídos, o que é o voto consciente. Então, nós temos essa função legislativa, fiscalizadora e educadora. E a gente tem que exercer isso, que é a nossa função. A gente recebe para fazer isso. Está na lei orgânica, está no regimento interno. Então, ser vereador desta maneira que eu acho que tem que ser, é um pouco mais complicado. Porque muitas das pessoas ainda estão acostumadas com aquele assistencialismo antigo que muitos vereadores fizeram até hoje. E a gente precisa virar essa chavinha, e eu consegui, eu acho, com muito sucesso, por causa do resultado que teve na reeleição para vereador. E mostrar para essas pessoas que é muito mais importante a gente exercer a nossa função bem feita do que dar o assistencialismo para essa pessoa. Então é muito mais importante a gente fortalecer o sistema da ação social, da saúde, da educação, fortalecer essa política pública do que a gente fornecer uma cesta básica para uma pessoa, sabe? E se eles entendendo isso, aí a gente consegue desenvolver mais e melhor. Então, assim, a complicação que eu acho de dificuldade é essa. Mas tem o outro lado positivo. Porque aí, se você, por exemplo, projetos de lei interessantes, ou fazer a ponte do cidadão com a prefeitura, que às vezes o cidadão não tem informação, não tem contato, não tem orientação nenhuma para conseguir algo junto à prefeitura, você faz essa ponte. Então é muito gostoso, porque existe uma gratidão nisso daí. E a gente é recompensado por essa gratidão, que eu acho muito gostoso. Então tem os dois lados, tá? Um lado mais dificultoso, assim, vamos falar, e um lado muito bom, que é ter esse contato com as pessoas e tentar melhorar a vida delas de uma maneira muito saudável, sabe? Uhum. E isso aí que você falou do assistencialismo, acho que acontece a maior parte dos vereadores, no caso, acaba acontecendo. Até lá em casa, meu pai, ele falava, vou votar em tal, porque aquele dia ele me ajudou com tal coisa. Então, acaba acontecendo. E você percebe que isso está sendo assim, está votando numa pessoa porque ele fez algo pessoal. A gente pode até fazer críticas nacionalmente falando, como teve a última eleição aqui. É o nosso contra eles que foi instalado com sucesso aí, é o populismo do lado e o populismo do outro. A gente precisa evoluir desde o município para chegar lá em cima muito melhor. Uhum. E então você falou aí sobre as funções dos vereadores da Câmara, que essa ponte entre a população e a prefeitura, ela
elaboração de projeto de lei também, né? E eu não sei, eu já vi falar isso, não sei se está certo, mas que é tipo um dever da Câmara cobrar a Prefeitura também, né? Exato. Ó, em relação à Prefeitura, muito importante, aliás, a Prefeitura, a gente está tendo audiência pública toda segunda-feira sobre as secretarias. Para quê? Para a gente ver o orçamento de cada secretaria e ver o que a Prefeitura vai gastar o ano que vem em cima de cada uma. Uma das principais funções que eu acho é a gente aprovar esse orçamento, nós vamos aprovar. E vamos dar para o prefeito e falar assim, ó, prefeito, você pode gastar do jeitinho que está aqui, certo? E aí, a hora que ele começar a executar tudo que tiver que fazer na prefeitura no ano que vem, ou todos os anos, nos próximos anos, a gente ficar em cima de cada secretaria para que ele gaste realmente o que nós aprovamos. Que ele gaste realmente com o investimento que ele falou que ia investir na creche que vai construir no Diamantina. Ele falou que vai recuperar 30 quilômetros de asfalto no bairro tal. Ele falou que vai terminar a estrada da Guardinha. Então a gente tem que ficar em cima para que ele gaste com isso. Então é uma função de fiscalização que é uma das funções mais importantes que o vereador tinha que fazer, na minha opinião. Então por isso que a gente várias vezes pega o microfone na sessão e cobra publicamente, para as pessoas entenderem o que nós estamos cobrando, porque se a gente está cobrando, essa demanda chegou até a gente de alguma maneira, através de alguma pessoa, a gente cobra publicamente e o prefeito sabe o que está tendo de problema no bairro ou no local específico da cidade. Então é isso que eu te falei, que é da importância de fazer a ponte com a prefeitura e de fiscalizar também logo depois, entendeu? E essa fiscalização não necessariamente fala que a Câmara é inimiga da Prefeitura, né? Muito importante. Um tempo atrás isso aconteceu demais, eu acho, né? O prefeito, eu falava muito isso para o Marcelo, quando a gente era vereador, eu e ele juntos no primeiro mandato, sabe? Eu falei, Marcelo, uma frase do Cortella, eu acho, o professor Mário Sérgio Cortella, preste muita atenção quem te critica. Por quê? Quando alguém te critica, você tem que saber lidar com a crítica construtiva e com a crítica destrutiva. A crítica construtiva, ela é feita para que você resolva o problema de alguém ou de alguns, ou para te acender um sinal de alerta para que você faça de uma maneira correta ou de outra maneira que você acha que deveria ser feito. Já a crítica destrutiva, você consegue saber lidar com ela, porque você, quando existe uma crítica destrutiva, você tem que deixar passar reto, você não tem que se abalar com isso. É difícil, mas preste atenção em quem cobra muito de você, em quem te critica, porque essa crítica, se ela for construtiva, ela é muito importante para você. E isso, é claro, não quer dizer que a gente é inimigo, que a gente é adversário, a gente apenas está exercendo a função nossa e cobrando que ele faça a função dele, né? E a gente conversa muito disso, sabe? E é muito saudável entre nós, porque a gente entende muito bem quando acontece esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que quanto mais amigo um for do outro, a Câmara for da Prefeitura, melhor é para a cidade. É melhor. Né? Aí, se a gente tiver uma Câmara em harmonia, vamos falar assim, com a Prefeitura, igual está tendo, tá? Porque nós estamos em harmonia, graças a Deus. Os resultados vêm. Mas, se a Câmara for correta e o prefeito também teve a vontade de ser correto. Quando existe, quando você vê que existe um interesse negativo do prefeito ou um projeto de poder de algum prefeito, que você vê que está sendo ruim para a cidade, aí você tem que bater de frente sim, fazer uma oposição. Mas a oposição sempre tem que ser responsável, jamais destrutiva, tá? Só que a gente consegue perceber. E aí o prefeito e a Câmara, dessa vez, a gente conseguiu montar um ajuste muito interessante de harmonia dos poderes. O prefeito está lá todas as sessões, porque ele foi vereador durante 4 anos, ele sabe como é que é ser vereador, sabe? E a gente soube lidar com o prefeito anterior, que às vezes não era muito parceiro da Câmara, e agora a gente está sabendo lidar também com o prefeito que tem as vontades de fazer
pessoa que eu conheço em algum lugar, me ajudou e me logo iniciou que projeto legal. Aí, a partir do momento que essa pessoa me deu esse projeto, caiu no meu colo, eu falei, nossa, esse aqui eu vou conseguir aprovar isso na Câmara. Por exemplo, é do 9º ano, tá? Acho que é do 9º ano, precisa até lembrar disso certinho, preciso resolver isso. Os jovens estudam dentro da rede de ensino nossa municipal a Constituição em miúdos. Então a gente conseguiu uma parceria com o Senado Federal, a Câmara compra as apostilas da Constituição em miúdos do Senado Federal, com um preço muito acessível, e repassa para as escolas, e as escolas passam isso para os jovens. Então eu consegui implantar essa lei. Uma outra lei que eu gosto muito, que é o IPTU sustentável. Se você tem aqui na sua casa algumas questões de sustentabilidade, por exemplo, o chão com a maioria de área verde permeável, se você coleta água da chuva, você tem painel solar, energia fotovoltaica, e cada questão sustentável que você tem na sua casa, no seu comércio, na sua indústria, você ganha pontos, aí você soma esses pontos e consegue ter desconto de IPTU de 5%, 7%, 10%. Então esse IPTU sustentável também foi outro projeto que eu aprovei, foi muito legal também, eu gosto muito dele. Teve um mais recentemente, até voltado mais para as mulheres, só que é para as mulheres em situação de vulnerabilidade, que o SUS dá gratuitamente o contraceptivo reversível de longa duração, aquele implante subdérmico. Então, se você tem uma mulher em situação de rua, uma mulher que é adolescente que já teve 1 ou 2 filhos, uma mulher que é dependente química, então essas mulheres, para elas para ter sua gestação muito mais planejada ou não ter a gestação, a gente tem esse implante subdérmico de contraceptivo gratuito pelo SUS. Eu consegui também adote uma quadra poliesportiva, eu consegui compliance. O compliance, existem empresas hoje no Brasil que ela tem o sistema de compliance. O que é o sistema de compliance para quem está assistindo a gente também? Você tem uma empresa e você tem dentro dela um sistema que evita qualquer tipo de fraude de corrupção. Então a gente conseguiu implantar também, quando você tem uma empresa participando de uma licitação pública com compliance, ela tem uma certa preferência na hora de escolher. Então são vários projetos, viu? É muito legal. Eu tenho um site, viniciuscarano.com.br, lá tem os projetos em PDF, se alguém quiser também baixar o projeto para conhecer. A Câmara Municipal, no site da Câmara, se você colocar lá nos vereadores e os projetos de lei dos vereadores, você consegue também baixar todos os projetos de lei. Então, é muito importante, às vezes as pessoas não têm essa noção de tão legal e tão importante que é os projetos de lei que nós já aprovamos lá dentro da Câmara, sabe? Então, foi legal, é bem legal isso, eu gosto. Uhum. E recentemente, agora na última eleição, você saiu candidato como deputado federal. Uhum. Como que foi isso para você, a experiência de estar concorrendo? Muito importante, muitas pessoas me perguntaram por que federal e não estadual. Primeiro, vou fazer por partes para as pessoas entenderem. Muito boa pergunta também. O deputado federal, as funções dele é lá em Brasília. Eu já tinha tido uma experiência de 9 anos em Brasília, como deputado federal, que foi ministro, que foi relator do orçamento. Eu já tinha todo o trâmite já do Congresso Nacional, eu conhecia já todo o sistema do Congresso Nacional. Então, se eu entrasse como deputado federal, eu já entrava não como um novato, entre aspas, eu já conhecia como é que é todo o processo legislativo da Câmara dos Deputados. Esse é um ponto que eu tive a preferência. Segundo ponto, deputado estadual na nossa região é muito mais concorrência também. Nós temos estadual aqui, nós temos estadual... Aqui, aliás, a gente teve 4 estaduais, se não me engano. A gente tem um estadual de Passo muito forte, a gente tem um estadual que é o de Ouro Fino, que é muito forte. Então, a gente tinha uma concorrência para estadual muito forte. Tá? Então, eu teria mais chances se eu fosse mesmo a federal e também o lance do conhecimento da Câmara dos Deputados. Segundo ponto. Terceiro ponto, desculpa, falei 2. Terceiro ponto. Eu tenho um contato muito bom com o governo do Estado. O atual governador que foi reeleito, o governador Romeu Zema. E eu tive um convite deles para fazer parte da bancada de deputados federais
para ser um aliado deles junto a todos os candidatos a deputado federal. Então, tive um convite também formal deles. Mas eu sabia que era difícil. Por quê? O Vinícius, ele era mais conhecido apenas em São Sebastião do Paraíso, ainda não tem aquela notoriedade na região, né? Então, em Paraíso foi muito bom, graças a Deus a votação foi muito boa em Paraíso. Tive umas boas votações em Itamogi, foi muito bom, Santo Maio, Jacuí, Monte Santo, Tatápolis. Então foram cidades aqui em volta, também tive uma votação boa. Então a gente vê que aqui em volta também tem já uma certa notoriedade. Então foram 13.903, 14 mil votos praticamente, e foi uma experiência muito boa. Eu tinha uma segurança também, porque eu não perco o meu cargo de vereador. Então se eu saísse deputado federal e perdesse, eu continuaria como cargo de vereador. Então também tinha essa segurança. Então, além da experiência única, muito boa, e caso viesse um resultado negativo, não viesse a vitória, a gente também continuaria assim atuando no meio político, sabe? Então foi bom demais. Eu ainda acredito que a gente, se fizer, através dessa semente que foi plantada nesse ano, um trabalho também regional, com os contatos que nós temos agora, que foi ampliado, eu, para a próxima, eu continuo firme, se Deus quiser. Eu acho que foi você postou alguns vídeos falando sobre algumas coisas também que você fez nas cidades aqui em volta. Então, olha, que legal. Com esse contato que eu tinha com o governo do estado, eu tinha alguns amigos, eu tinha o Capitólio, Juruáia, Santo Mais, Monte Santo, Itaú. Esses contatos que eu tinha me pediram recursos, uma ajuda, porque eu tinha um contato com o governo do estado. E eu consegui, estando vereador ainda, recursos para essas cidades, essas pessoas. Então eu falei, eu estou conseguindo já atuar dentro do governo do estado. Dessa maneira, eu acho que eu tenho condições já de começar a mostrar uma candidatura para deputado e assim mostrar para a região que eles têm condição de ter uma representação política, né, a nível estadual e federal. E foi por isso, foi muito legal, porque eu consegui um ônibus de quase R$500 mil para o Capitólio. E nas outras 4 cidades foi tudo emenda para a educação, 150 mil reais para as escolas. Então foi muito bom. Isso já me deu uma vantagem para largar bem aqui em volta, pelo menos como a gente teve essa votação boa aqui em volta, sabe? Isso foi no começo do ano, mas assim, em 5, 6 meses a gente fez um trabalho e acabou que deu certo. Não deu a vitória, estamos como terceiro suplente, mas foi uma votação muito boa, eu gostei. E recentemente também você postou lá, se não me engano, na semana passada, o seu posicionamento, né, para quem você era o presidente. E eu vi lá que você recebeu muitos elogios e muitas críticas também. Como que você lida com esse tipo de crítica ou com os elogios também, né? De certa forma. Sim, eu quero tentar falar muito bem nessa hora, Marquinhos, porque você já viu, né? As pessoas hoje elas estão ainda mais com o resultado que teve. As pessoas hoje estão ainda com aquele, vamos falar assim, com aquele sentimento de ódio mesmo, tá? Principalmente do lado extremo, de cada lado extremo, tá? Primeiro, nós vamos chegar lá onde você perguntou, tá? Mas primeiro eu queria falar algumas coisas antes. O nós contra eles, que tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles gostam do nós contra eles. Por quê? Porque isso faz bem para o projeto de poder deles. A gente tinha, se não me engano, 6 ou 7 candidatos à presidência da República. O segundo colocado, o terceiro colocado, que foi a Simone Tebet, se não me engano, não chegou a 6% dos votos. Então, quando você fala do nós contra eles, ou eles contra nós, eles conseguem, através disso, ter o objetivo alcançado de projeto de poder. Ou você vota no Bolsonaro, ou você vota no Lula, porque só existem essas duas possibilidades. E aí a maioria das pessoas caem nessa. Caem mesmo. Eu, no primeiro turno, eu votei na Simone Tebet. Eu acreditava, porque assim,
quando você vai votar em algum candidato, o que você faz? O correto, o natural, né, é você pesquisar, conhecer a história da pessoa, ver o que tem de positivo, ver o que tem de negativo, colocar na balança e escolher a pessoa de acordo com a sua opinião, não com a opinião de terceiros. E eu escolhi Simone Tebet porque eu vi os debates, eu conheço a história dela, porque eu acompanho ela como senadora, eu já acompanhava ela como senadora. E aí eu vi que ela, para mim, seria uma presidente muito interessante. Ainda mais com a vice dela, que era a Gabi, que era uma cadeirante, que é uma pauta da inclusão que eu tenho como bandeira. Eu falei, é minhas candidatas ideais, a Simone Tebet com a Gabi de vice. Inclusão, a Simone é uma competente senadora, inteligente, nos debates foi a melhor, disparado. E eu escolhi a Simone Tebet no primeiro turno. E já no primeiro turno, porque eu tenho grandes amigos, grandes pessoas que eu adoro, tanto de um lado, Bolsonaro, quanto do outro, Lula. E esses dois lados cobravam de mim para que eu me posicionasse a favor de um ou de outro já no primeiro turno. E eu falava para essas pessoas, olha, nenhum dos dois me representa nesse momento, porque eu escolhi a Simone Tebet porque ela também representaria uma presidente melhor. E aí isso me atrapalhou muito também na questão de voto, porque se você perceber, aqui, o Nicolas, né, que foi o deputado mais votado do Brasil, com mais de 1,5 milhão de votos, ele é Bolsonaro ao extremo. Em Paraíso, que ele nem sonha com a direção Sebastião do Paraíso, ele teve 3.100 votos aqui em Paraíso. Sendo que o Nicolas só teve 3.100 votos aqui porque ele é apaixonado pelo candidato a presidente dele. E aí você já fica incoerente nesse momento, porque se existe um poder legislativo, que é o deputado federal, ou se fosse vereador aqui em Paraíso, para fiscalizar o poder executivo, que no caso seria o presidente da República, e você vota vinculado ao voto dele para presidente, você já começa com um sistema um pouco degradado, porque você teria que votar num candidato, pode ser alinhado com o presidente, pode ser de uma maneira mais neutra, mais centrada, mas que faça as funções dele, do poder legislativo. Então esses 3.100 votos poderiam ter sido por Vinícius, se eu tivesse falado que seria Bolsonaro, tivesse mostrado dancinhas de TikTok, tivesse feito narrativas e aquelas falas que eles fazem, mas eu seria um personagem. Eu não seria um político Vinícius. Eu seria um personagem que faria aquilo simplesmente para ganhar voto. E eu não, eu queria mostrar uma campanha saudável, propostas, as minhas pautas, as minhas bandeiras, e eu consegui fazer isso, porque a minha campanha realmente foi muito bonita. Aliás, muitas pessoas falaram para mim, Vinícius, não votei em você porque você não se posicionou, mas sua campanha foi bonita, tanto de um lado quanto do outro, sabe? E chegou o momento do segundo turno, que eu já sabia, é óbvio, já sabia que ficaria entre os dois, até porque as pesquisas indicavam isso. E chegou um momento que eu fui para Belo Horizonte, na última quinta-feira, sexta-feira passada, a outra ainda, né, que eu gravei o vídeo. E a equipe do próprio governador do estado, que estava muito engajada na campanha do Bolsonaro, pediu que os vereadores, os prefeitos do estado de Minas fizessem esse posicionamento até para mostrar para a sua cidade, para os seus eleitores, que estariam junto com o governador, que estariam junto com o presidente Bolsonaro. E o governador fala assim, eu estou alinhado com o presidente Bolsonaro, então para Minas Gerais seria muito melhor se o presidente Bolsonaro ganhasse, porque eu teria muito mais acesso a esse presidente. E foi simplesmente por causa disso, juntamente com a parte da governabilidade, já que o Congresso Nacional eleito foi muito mais conservador, de direita, do que o de esquerda. Então, para o Brasil e para Minas Gerais, era mais fácil e um caminho trilhado com o presidente Bolsonaro. E a partir desse momento eu falei, eu vou fazer o vídeo, me posicionando, até porque eu tenho um cargo público eletivo, político, e as pessoas esperam que esses políticos façam isso. Então fiz e me posicionei. Aí, as críticas, eu já sabia que viriam, porque você está acabando de escolher um lado de ódio extremo que está tendo no Brasil todo. Você sabe que esse ódio vai despertar nas pessoas
a crítica pelo seu posicionamento, se essa pessoa confiou em você ou de alguma maneira, ou consegue contato com você, se ela não concorda com o seu posicionamento, ela vai falar algo para você de crítica. E o lado a favor do meu posicionamento estaria junto comigo nessa. Eu já esperava, tá? Só que teve algumas que, cara, eu vou falar a verdade para você, me machuca assim. E por que me machuca? Porque são pessoas que me conhecem faz muito tempo. Tem pessoas que me criticaram, publicamente inclusive, que me conhecem desde 8, 10 anos de idade, sabe? Conhecem a minha índole, conhecem meu caráter, conhecem minha pessoa e me falaram coisas publicamente que me machucou mesmo, tá? De verdade. Tem pessoas da família também. Machucou. Mas a gente tem que saber lidar com isso, porque uma hora passa, faz parte da nossa função e se me machucou, foram pouquinhas pessoas que fizeram algo ali de crítica de uma maneira que me machucou, tá? Só que as outras críticas de outras pessoas que nunca vi ou que nunca me conhecem ou não convivem comigo, eu deixo passo reto, porque eles nem sabem o que estão falando, nem de quem estão falando, né? Mas de quem me conhecia próximo, isso machucou mesmo. Eu não expunha, não vou expor, mas a gente sofre sozinho ali, por um momento, depois passa. Mas por que a crítica machuca? Eu acho que a crítica ela machuca a partir do momento que você tem Você é um meu amigo, tá? Você me conhece há muitos anos, muito tempo, me conhece, eu te adoro conviver com você. E aí eu tenho expectativas sobre você criadas por mim, não por você. Então, eu espero que você tenha algumas atitudes porque eu gosto de você, somente por isso. E quando você tem uma atitude diferente da minha expectativa, isso machuca as pessoas. Eu acho que é mais isso, porque a gente imaginava algo e não é o que a gente imaginava. E aí acaba perdendo um pouco essa como é que fala? Acaba perdendo um pouco essa admiração que a gente tem, né, pelas pessoas que a gente sempre conviveu e gosta e tudo mais. Então, foi assim, falar que foi bom, não foi. Não foi legal, porque a gente vive sim num momento muito extremo, de extremo ódio e acaba machucando muita gente, não só a pessoa que está exposta, mas muita gente em volta, sabe? E isso não precisaria fazer parte desse processo, até porque se eu torço para o Palmeiras, sou apaixonado no Palmeiras, você torce para o Corinthians, mas você é meu amigo e convive comigo. Qual o problema de você torcer para o Corinthians e não torcer para o Palmeiras? E a política virou mais uma guerra. Virou uma guerra de um lado e de outro, virou uma partida de futebol de um rival, de um lado e de outro, e virou torcida de futebol. E não deveria ser assim. Até as pessoas têm idolatria por alguns políticos e não deveriam ter. Até porque o político tem que ser cobrado, não idolatrado igual está sendo. Então isso prejudica demais o Brasil, tá? Prejudica demais mesmo, porque jamais vai ser saudável quando você fica cego por políticos que têm muito poder na mão, principalmente, igual é o caso do presidente da República. E tem muita gente cega por esses políticos, e isso faz muito mal para o Brasil. Eu acho isso. A gente está com 15 minutos faltando para a gente esgotar o nosso tempo. Eu vejo lá na sua bio do Instagram lá que você faz parte do RAPS Brasil e Política com Queijo. Legal. Então, o que é o RAPS, a Política com Queijo? Vou tomar uma Fanta aqui, né? A Fanta não está patrocinando a gente, mas eu vou tomar um golinho. Eu sei que você patrocinou mesmo, né? Patrocinado por Marcos Vinícius. Aí, ó. Obrigado, Marcos Vinícius. Cara, é o seguinte, a RAPS, vou falar da RAPS primeiro, tá? A RAPS é uma rede nacional
de formação de líderes para a política. E para você entrar na RAPS, você passa por um processo seletivo muito forte, muito concorrido. Eu tentei 3 anos. Eu só consegui no 4º ano. Tá? E quando eu consegui foi uma alegria enorme. Por quê? Aí, a partir do momento que você está na RAPS, você consegue ter acesso a muita informação boa para a sua gestão, para a sua função. Você consegue ter um banco de dados de projetos de lei muito interessante. Tá? Você consegue ter acesso a capacitações para políticos. Você consegue ter acesso a pessoas também líderes no Brasil todo. Vou te dar alguns exemplos. Eduardo Leite, que foi governador, eleito agora governador do Rio Grande do Sul, ele é líder RAPS. Deputados federais tem vários, senadores tem alguns. Então, assim, tem grandes nomes dentro da RAPS, que são muito conhecidos no Brasil e que você acaba tendo acesso de alguma maneira. Então, ser líder RAPS hoje não é fácil e para mim é um orgulho muito grande. E se você for ver lá, a pessoa for buscar no site da RAPS, vão ver que poucas pessoas têm essa alegria de participar da RAPS. Então, é uma rede de formação de líderes para a política e dentro dela você tem acesso a muitas coisas e por isso que eu acho que me ajuda bastante também a manter uma série de projetos bacanas no nosso mandato. Tá? Agora também tem o Política com Queijo. O Política com Queijo é um grupo só de Minas Gerais, né, como o próprio nome diz. E ele que me ajudou também a ter acesso ao governo do Estado, porque tem várias pessoas que também têm esse fácil acesso no governo do Estado. Tá? Nós somos em 47 pessoas. Essas 47 pessoas do Estado de Minas Gerais, de todas as regiões de Minas Gerais. E nós começamos sem mandato. Tá? E desses líderes, nós já temos o prefeito de Corveiro, o prefeito de Patos de Minas, o presidente da Câmara de Monção de Minas, o presidente da Câmara de Rochepé, o Vinícius, o vereador de Mais Vontade de Paraíso. Então, assim, a gente tem nesse do Política com Queijo uma pessoa que representa cada cidade dessas 47 e a gente tem encontros anuais e troca experiências de mandato. Tá? Nós temos uma rede social, nós temos Twitter, Instagram e Facebook e a gente está começando a aumentar o engajamento das redes sociais agora. Só que é um ponto importante da Política com Queijo, ser a favor da liberdade econômica principalmente. Tá? É um grupo de direita? Não necessariamente. É um grupo de centro, com alguns mais para centro-direita, outros mais para centro-esquerda. Porém, todos a favor da liberdade, principalmente liberdade econômica, liberdade de expressão, e é um grupo muito engajado de atuação nas 47 cidades, das 47 pessoas que fazem parte desse grupo Política com Queijo. E depois eu queria que vocês entrassem também na rede social deste grupo, nosso é muito bacana também. E nós estamos agora cada vez mais aumentando o engajamento das redes e fazendo encontros mais próximos um do outro para gerar documentos também, para artigos e tudo mais. Uhum. E para a gente finalizar aqui, a gente recebeu uma pergunta lá no Instagram, que é a seguinte pergunta: iremos Vinícius como candidato a prefeito de Paraíso? Acho que muitas pessoas têm essa curiosidade. Vou te falar com toda a sinceridade do mundo, porque muitas pessoas me perguntam, me falaram isso, principalmente depois das eleições, tá? O Marcelo hoje, eu vejo ele como um parceiro que eu tenho, tá? E eu vejo ele também como um prefeito que está com uma aprovação muito alta perante a população. Não tenho porquê de eu ser candidato contra o prefeito de São Sebastião do Paraíso, hoje o Marcelo, para confrontá-lo numa disputa política, sendo que não é saudável nem para mim, nem para ele, que somos parceiros, e ele está muito bem como prefeito de São Sebastião do Paraíso. Então, se ele optar pela reeleição, eu não serei candidato a prefeito de Paraíso. Tá? Uma outra questão. É meu último mandato como vereador? Provavelmente. Eu sempre falo que eu sou a favor de 8 anos de mandato em qualquer cargo público eletivo.
depois de 8 anos de mandato, eu sou a favor de ter outro cargo, outro tipo de cargo para exercer. Mas prefeito, se o Marcelo for candidato à reeleição, neste momento eu não sou candidato a prefeito de São Sebastião do Paraíso, tá? A gente Estamos chegando, mas foi muito legal, né? Foi interessante. Pode me chamar mais vezes aí. Vamos falar de futebol. Amanhã meu Palmeiras vai ser campeão. Te agradecer novamente Obrigado. por ter aceitado o convite aqui. Tá vindo conversar aqui, te mandei mensagem lá já. Respondeu rapidão. Sou eu que faço nas minhas redes sociais também, viu? É difícil, cara. Eu faço tudo lá. Eu tenho uma pessoa só que me ajuda, mas nas redes sociais sou eu mesmo que respondo e faço lá, tá? Me inscrevi no canal do YouTube, eu não tinha inscrito aqui. Obrigadão. E lembrar também o pessoal de se inscrever lá no canal, que é muito importante pra gente. E agradecer também a Rock House, hamburgueria artesanal, por ter mandado aqui o lanche, a batata. E lembrar você, se você quer um lanche de qualidade, baixa lá o iRambo, chama eles no Instagram e faz seu pedido. Então, obrigado mesmo de coração. Continua firme. Eu acho que os canais de comunicação hoje eles são muito acessíveis. E quando você faz algo sério, isso acaba contribuindo muito para a população, sabe? Se você faz algo que não é para contribuir, rapidamente você cai e você não tem notoriedade nenhuma, mas continua firme, passa coisa séria para a população. Sério, às vezes contraído, sim, mas um conteúdo bacana, conteúdo saudável, que você vai longe se Deus quiser, tá? Parabéns pelo podcast do Singular Podcast. E lembrar vocês que na próxima terça estaremos aqui de volta no YouTube. Então, até lá. Valeu. E um abraço. Muito obrigado, viu? Foi ótimo.